Levítico capítulo 27, livro de Levítico, capítulo 27. Eu lembro que no último sermão no último capítulo que nós estudamos de Levítico, capítulo 26, no primeiro sermão eu fiz referência à obra de C.S. Lewis, famosa, As Crônicas de Nárnia, e eu queria fazer mais uma vez menção a esta obra no sermão de hoje. Se você já leu, pelo menos os 7 livros ou as 7 crônicas deste livro, quando criança ou mais recentemente, você deve lembrar que o último livro fala sobre a última batalha. Esse é o último dos 7 livros das Crônicas de Nárnia. E há uma citação interessante naquele livro, que diz assim, que à medida em que Aslan falava com os garotos, já não lhes parecia mais um leão. E as coisas que começaram a acontecer a partir daquele momento eram tão lindas e grandiosas que eu não consigo descrevê-las. Para nós, este é o fim de todas as histórias e podemos dizer com absoluta certeza que todos viveram felizes para sempre. Para eles, porém, este foi apenas o começo da verdadeira história. Toda a vida deles neste mundo e todas as suas aventuras em Nárnia haviam sido apenas a capa e a primeira página do livro. Agora, finalmente, estavam começando o capítulo 1 da grande história que ninguém na terra jamais leu. A história que continua eternamente e na qual cada capítulo é muito melhor do que o anterior. É uma referência às crianças, a Jill e Eustáquio, quando neste último livro das crônicas, a última batalha, isso é observado pelo autor. É um final de fato fantástico, é um final muito satisfatório e você deve ter reconhecido quando leu, e se não leu, eu recomendo que você leia, que seus filhos também leiam, que você leia com eles. Ao encerrar então a leitura das crônicas, a nossa consideração é assim que todo livro deveria terminar, porque é assim que tudo faz sentido. Essa é uma conclusão mais adequada para o final de uma história feliz. Mas imagine se você virasse a página e então você encontrasse um monte de leis e códigos tributários. Você terminava e ao invés daquela conclusão adequada e feliz, você começasse a perceber questões relacionadas a leis que falavam sobre taxas, sobre tributos, sobre coisas desse tipo. Eu estou introduzindo o sermão de hoje dessa maneira para dizer a você que o nosso capítulo de hoje vai falar sobre isso. No último sermão, no capítulo 26, nós vimos sobre as maldições do pacto. Lembrem-se, capítulo 26 de Levítico fala sobre bênçãos e maldições e certamente muitos pensariam assim, bom, o livro de Levítico poderia ter encerrado dessa maneira. Eu penso que seria uma conclusão muito boa desde o que nós estamos vendo em Êxodo. Faça isso e você vai viver. Se você não fizer, você vai morrer. Mas se você tornar e se arrepender, você será perdoado, porque Deus ainda manifestará a sua graça sobre você. Então, parece aparentemente para nós que esse seria o melhor capítulo para encerrar o livro de Levítico, mas então vem capítulo 27, cheios de votos e vários códigos tributários. E conforme nós vamos entrando no capítulo 27, nós vamos perceber que saindo de um grande final no capítulo 26, parece que nós estamos tratando de uma planilha de impostos, de taxas que precisavam ser pagas, e assim começa o capítulo 27, o que pode parecer, aparentemente, algo chato, tedioso, irrelevante, mas na verdade, porque Deus quis assim, o meu desafio hoje é mostrar para vocês que esta não poderia ter sido uma conclusão mais adequada para o livro de Levítico. Agora, em vez de apenas ler, porque se eu fizesse isso, então de fato seria tedioso e chato, e eu não farei isso porque não ia fazer muito sentido para você ver da maneira como nós temos estudado antes e eu encerrar simplesmente dessa forma. Eu irei ler seção por seção
Nós vamos ter pelo menos 7 parágrafos aqui tratando dessas leis em Levítico 27, e dessa maneira eu vou tentar explicar como nós temos feito e depois tentar apresentar para vocês as devidas aplicações. Mas antes disso, me permita lembrar a você que o capítulo 27 vai falar sobre leis acerca de votos, ou promessas, é a palavra mais conhecida. E o que era um voto no Antigo Testamento? É importante explicar isso. Assim como no Novo Testamento, um voto na Bíblia envolvia uma promessa voluntária que o crente fazia ao Senhor. Desde o Antigo Testamento, o voto, ele envolvia uma promessa que fazíamos a alguém ou algo que nós fazíamos a Deus. Uma promessa voluntária, então, ao Senhor, geralmente prometia a Deus alguém ou algo para Ele. Esse é o conceito mais simples a respeito dos votos. Então, pensem, você vivia... Pense mais ou menos assim: se você vivesse naquele tempo e você tivesse uma colheita especialmente boa em seu campo, ou um casamento que você desejava celebrar, ou em uma família que recebeu um novo bebê, ou talvez a sua nação Israel tivesse experimentado uma grande vitória militar, ou simplesmente você tivesse visto o sol pela primeira vez em uma semana de escuridão, e você então desejava, se sentindo inspirado por isso, oferecer um voto a Deus, prometendo algo a Ele. Ou talvez você tivesse feito um: se então, Senhor, fizeres isso comigo, me der um filho, me der a vitória, então eu farei isso, e isso, ou aquilo. Isso significava um voto. E talvez você pense nisso de uma forma mais clara quando nós olhamos exemplos que a Bíblia nos diz sobre esta atitude de resposta, de devoção do crente a Deus naquela época. Por exemplo, Números 21, versículo 2, diz o seguinte, Números 21, versículo 2. Então Israel fez voto ao Senhor, dizendo: se de fato entregares este povo nas minhas mãos, destruirei totalmente as suas cidades. Ouviu, pois, o Senhor a voz de Israel e lhe entregou os cananeus. Os israelitas os destruíram totalmente, a eles e as suas cidades. E aquele lugar se chamou Hormá, que no hebraico quer dizer devoção. Você vai ver que em Levítico 27, o israelita poderia fazer um voto entregando a Deus homens. Veja, não era sacrificando alguém, mas era um voto relacionado a uma batalha. Senhor, nós vamos entrar e combater naquela região. Se o Senhor nos der a vitória, não vai sobrar ninguém. Deus recebia essa promessa dos soldados, dos generais, dos guerreiros em Israel, como um voto. Você vai perceber mais adiante que o grande vacilo de Saul envolveu isso. Deus disse: vai lá, eu vou dar vitória a vocês, mas vocês não podem deixar ninguém vivo, nem animais. Saul não fez isso, ele quebrou o voto. Então esse é um sentido. Veja que aqui é uma promessa envolvendo esse voto. Mas existe um outro voto bem curioso, que talvez você tenha aprendido na escola dominical, desde a classe de crianças, que um pai matou a sua filha. Vocês lembram? Juízes capítulo 11, vamos para lá. Juízes 11, versículos 30 e 31. O famoso voto do juiz Jefté. Versículos 30 e 31, Juízes 11. Fez Jefté um voto ao Senhor e disse: se com efeito me entregares os filhos de Amon nas minhas mãos, quem primeiro da porta da minha casa me sair ao encontro,
voltando eu vitorioso dos filhos de Amon, esse será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. Jefté disse que se o Senhor entregasse os amonitas em suas mãos, então a primeira coisa que ele iria fazer, ao avistar alguém de sua casa, era oferecer esta pessoa como holocausto. E vocês lembram que o texto diz que quem saiu e apareceu para Jefté, saindo das portas de sua casa, foi a sua própria filha. Alguns acham que Jefté então fez um voto de tolo. Muitos falam isso, até Bíblias comentam sobre isso. Eu acredito que a Bíblia de Genebra, você deve ter, vai falar sobre isso. Mas eu recomendo que você leia um artigo bem interessante do Dr. Joel Bick, o pastor Alain René o traduziu. O título é: Teria Jefté sacrificado a sua própria filha? E em um de seus livros, o Dr. Bick vai dar 7 ou 8 razões, eu não lembro agora, por que Jefté não fez isso. Eu não posso gastar muito tempo explicando agora isso para vocês, mas dentre as razões apresentadas, uma delas é a que vem no versículo anterior ao 30, que Jefté foi possuído pelo Espírito do Senhor. Poderia alguém matar a própria filha, oferecê-la desse jeito, tendo o Espírito de Deus? Outra coisa, Dr. Bick vai argumentar que Jefté não foi tolo, porque ele foi muito cuidadoso. Antes de guerrear, ele ponderou, ele ouviu os anciãos em Israel, ele tentou negociar uma paz com os amonitas. Então, ele não foi tolo, ele não fez um voto em que ele prometeu fazer algo que Deus não iria aceitar. Outra razão, quando ele vê a sua filha, ele chora muito, porque ele agora teria que cumprir o seu voto, e o voto era que ela não iria se casar, ela seria dedicada ao Senhor. E lembrem-se, nem sempre todo holocausto era sanguinolento, envolvia sacrifício. Aquela menina demonstrou grande dedicação e consagração ao Senhor quando ela disse ao pai para não ficar triste, porque Deus havia dado vitória ao povo. A mente dela, a visão dela era muito mais ampla do que pensar em si mesma. Ela pensava na comunidade, no povo da aliança. Deus deu livramento, deu vitória. E aí, 2 meses o pai deu a ela, para ela chorar a sua virgindade com as suas colegas, as suas amigas. Se Deus não aprovava o sacrifício, ou que ninguém podia fazer esse tipo de voto, 2 meses seria tempo suficiente, Dr. Bick argumenta, para os sacerdotes de Israel chegarem para Jefté e dizer: Jefté, o que foi que você fez? Porque Deus não aceita isso. Outro argumento, em Levítico você podia voltar atrás. Se você fez um voto que realmente não era um voto correto, você podia se arrepender dele e não fazê-lo. E mesmo, irmão, se o voto de Jefté tivesse sido precipitado, Levítico 5 diz isso: havia possibilidade de se arrepender. Levítico 27, a possibilidade de Jefté ainda redimir a sua filha mediante pagamento de resgate. E ele recusou essas opções. E aí tem um último argumento que eu gostaria de citar, usado pelo Dr. Bick, que é bem interessante. Quando a filha de Jefté foi chorar por 2 meses, ela não lamentou a sua morte iminente. Juízes 11:38 vai dizer que ela vai chorar a sua virgindade perpétua. Ou seja, a dedicação, a consagração de Jefté era para dar aquela pessoa em serviço ao Senhor perenemente. É bem interessante depois você ler cuidadosamente, porque uma leitura rápida vai nos levar a considerar que Jefté simplesmente vacilou e ele teve que matar a própria filha. Deus jamais aceitaria esse tipo de voto. Esse não é um voto aceitável por Deus. Ele se assemelha, em terceiro lugar, àquilo que nós encontramos na história de Ana. Em 1 Samuel capítulo 1, Ana fez um voto de que se o Senhor lhe desse um filho, ela o daria ao Senhor todos os seus dias. Nenhuma navalha tocaria sua cabeça. E vocês lembram, o Senhor fez isso, ele aceitou o voto de Ana e ele lhe deu Samuel
Por isso o nome Samuel significa no hebraico, do Senhor eu o pedi. Era uma resposta de oração, mas que envolvia um voto também. E Samuel foi e viveu como um sacerdote, ele foi treinado para isso. Bem, Jesus nos alertou contra esses tipos de votos, e ele também nos alertou sobre juramentos. É verdade isso, ele falou que nós deveríamos ter cuidado, mas ele não estava fazendo uma proibição absoluta contra todos os tipos de votos ou juramentos. Isso faz, irmãos, com que, por exemplo, os nossos padrões de fé, a nossa confissão de fé, trate solenemente desse assunto, quando fala dos juramentos e votos. Na verdade, nós vamos encontrar na Escritura o próprio Jesus fazendo votos, o apóstolo Paulo fazendo também o mesmo. Atos 18, ele vai cortar o seu cabelo, porque ele estava cumprindo um voto. Mas em Marcos 7, é que nós vamos encontrar o cerne do que Jesus queria dizer. Um voto ou um juramento feito por um crente nunca poderia anular o que diz a palavra de Deus. Nos dias de Jesus, os judeus criaram a prática do Corban. Está lá em Marcos 7, depois vocês podem verificar. E isso nos ajuda a entender Levítico, e Levítico nos ajuda a entender o que Jesus estava falando sobre a prática do Corban. Essa tradição ela se desenvolveu de tal maneira entre os judeus que estava fazendo com que eles negassem o próprio propósito da lei. O Corban permitia que uma obrigação que você tivesse para outra pessoa pudesse ser negada, porque você estava dedicando tudo para o Senhor. Essa prática, então, ela deriva do que nós vamos ler em Levítico, exceto que os judeus estavam usando isso para enganar seus pais. Vocês lembram? Eles vão criticar Jesus porque os seus discípulos comiam sem lavar as mãos. E Jesus vai dizer: e vocês que estão quebrando o 5º mandamento, negando-se a cuidar de seus pais, idosos, enfermos, vocês deveriam fazer isso porque vocês estão chegando para eles e dizendo assim: mamãe, papai, eu amo vocês, mas em vez do que eu deveria fazer, que era ajudá-los em cumprimento ao 5º mandamento, em vez de cuidar de vocês, eu queria que vocês soubessem uma coisa: eu dediquei tudo isso para a igreja. Eu dei uma grande oferta para a igreja. Eu fiz um voto especial, ele se chama Corban. E em vez de cuidar de vocês, de dar para vocês, meus pais, eu dei tudo para a igreja. Jesus vai dizer então que desse modo eles estavam anulando o mandamento de Deus e defendendo e seguindo e praticando uma tradição de homens. Então, como muitos capítulos que encontramos na Bíblia, meus irmãos, as instruções do capítulo 27 de Levítico podem parecer inicialmente confusas, aleatórias, mas quando você começa a observá-las de forma cuidadosa, você vai perceber uma organização. Como eu disse a vocês, existem 7 parágrafos, que são na verdade 7 conjuntos de instruções, e é incrível quantas vezes a Bíblia nos apresenta esta harmonização usando em forma de conjunto o numeral 7. Você vai perceber isso e eu vou tentar mostrar a você agora. Veja, primeiro parágrafo compreende os versículos de 1 a 8. E você aqui poderia fazer o voto mais básico, que era o voto com respeito às pessoas. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando alguém fizer voto com respeito a pessoas, estas serão do Senhor segundo a tua avaliação. Se o objeto da tua avaliação for homem, da idade de 20 anos até a de 60, será a tua avaliação de 50 ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário. Porém, se for mulher, a tua avaliação será de 30 ciclos. Se a idade for de 5 anos até 20, a tua avaliação do homem será de 25 ciclos, e a da mulher de 10 ciclos. Se a idade for de 1 mês até 5 anos, a tua avaliação do homem será de 5 ciclos de prata, e a tua avaliação pela mulher será de 3 ciclos de prata. De 60 anos para cima, se for homem, a tua avaliação será de 15 ciclos, se mulher, 10 ciclos. Mas se for mais pobre do que a tua avaliação, então apresentar-se-á diante do sacerdote,
para que este o avalie, segundo o que permitem as tuas posses, o que permitem as posses do que fez o voto, o avaliará o sacerdote. Isso é o que aconteceria. Veja, em uma dessas ocasiões, você se encontraria inspirado, grato a Deus e desejoso de fazer um voto, uma promessa voluntária. A coisa mais básica que você poderia prometer ao Senhor era uma pessoa. Você poderia prometer a si mesmo, ou poderia prometer outra pessoa, assim como Ana prometeu a Deus que se tivesse um filho, ela então o dedicaria ao Senhor. Agora, no caso de Samuel, ele foi literalmente morar com Eli, o sacerdote da época. Mas nem todos aqueles que fossem oferecidos a Deus poderiam morar com os sacerdotes. Então, o que poderia acontecer? E normalmente isso ocorria. Havia uma representação simbólica dessa consagração através de seus recursos. Se alguém não podia estar lá presente, imagine, você não podia fazer isso e todo mundo habitar ali com os sacerdotes, poderia haver uma troca. E aí esse capítulo, o que é que ele dá para a gente? Nesse primeiro parágrafo, avaliações para homens de 5 ciclos, 20, 50 e 15 ciclos, dependendo de sua idade. Mulheres, 3, 10, 30 ciclos. E veja, aqui não é para quantificar o valor de alguém enquanto pessoa, mas aqui estava relacionado a força e músculos para o trabalho braçal no campo. Lembrem-se, era uma economia agrícola, pecuária. Então aqui você tem uma representação da capacidade produtiva normal. E veja, aqui você não tem uma desvalorização da mulher. Na verdade, perceba, a mulher no auge de sua vida era avaliada em 30 ciclos, o que é mais do que a avaliação para homens em qualquer idade, exceto para homens no auge da sua força muscular. Então, aqui você tem um simples reflexo de como funcionava a sociedade israelita na época. Este era o voto mais básico. Você poderia se consagrar ou consagrar outra pessoa para o Senhor. Agora, os números eram muito altos. Nos tempos da Bíblia, as pessoas ganhavam o equivalente a 1 ciclo por mês. Então, ser avaliado por 50 ciclos, ou seja, 50 meses, 4 anos para homens e 2 anos e meio de ciclos ou 30 meses para mulheres no seu auge da força e da saúde, era uma avaliação muito alta. E aí, a pessoa, ela iria considerar mais de uma vez antes de fazer um voto como esse. Olhe para o versículo 8. E aqui, somente aqui, nós poderíamos tratar e poderia ser um sermão. É um versículo precioso. Mas, se for mais pobre do que a tua avaliação, então apresentar-se-á diante do sacerdote, para que este o avalie, segundo o que permitem as posses do que fez o voto, o avaliará o sacerdote. Isso não faz você lembrar de uma história belíssima no Novo Testamento, de Jesus observando os homens levando as suas ofertas no templo ao gasofilácio, e então ele vê uma viúva pobre, e tudo que ela tinha, 2 moedas, ela então deposita lá. Todos os outros estavam levando do que sobrava de sua abundância, disse Jesus, mas ela deu tudo o que tinha em sua extrema pobreza. Então você poderia imaginar os israelitas dizendo: bem, quem tem esse tipo de dinheiro? Eu quero fazer um voto ao Senhor, mas eu não posso dar mais do que 1 ano de salário, 2 anos, 3 anos do meu salário. A lógica é que a maioria dos israelitas se enquadraria no que diz o versículo 8. Então, o Senhor estava oferecendo uma provisão para que todo aquele que fosse movido a dar alguma coisa ao Senhor pudesse comparecer perante o sacerdote e, com base na lei de Deus, ele pagaria segundo as suas posses. Uma provisão doce e graciosa da parte de Deus.
Por que razão, irmãos? Porque todo o povo de Deus deveria ter a oportunidade de dar, de fazer um voto ao Senhor, não importando se fossem ricos ou pobres. Este é o primeiro parágrafo, trata do voto envolvendo pessoas. Segundo parágrafo, versos 9 a 13, trata do voto de animais. Veja só: se for animal do que se oferecem ao Senhor, tudo quanto dele se der ao Senhor será santo. Não mudará, nem o trocará bom por mal ou mal por bom. Porém, se de algum modo se trocar animal por animal, um e outro serão santos. Se for animal imundo, dos que se não oferecem ao Senhor, então apresentará o animal diante do sacerdote. O sacerdote o avaliará, seja bom ou mal, segundo a avaliação do sacerdote, assim será. Porém, se de algum modo resgatar, então acrescentará a quinta parte à tua avaliação. O animal deveria ser puro, segundo as leis estabelecidas pelo Senhor em Levítico, e ele não poderia ser substituído. Se você tentasse substituí-lo, então esse animal e o substituto seriam ambos sagrados para o Senhor. Um animal impuro que não poderia ser sacrificado seria avaliado e você pagaria um preço por isso. E aqui você percebe o Senhor oferecendo algo também importante a respeito dessa lei. Aqueles animais, eles eram dados aos sacerdotes para os seus sacrifícios. E veja, os sacerdotes deveriam fazer o seu trabalho ritual na adoração. E o versículo 13 mostra que até mesmo um homem poderia desejar resgatar esse animal. E aqui você tem uma palavra interessante. Antes de ser mesmo uma palavra espiritual, é uma palavra que envolve economia, na maneira como Deus ensinava o povo a agir. Veja o versículo 13: porém, se de algum modo resgatar, então acrescentará a quinta parte à tua avaliação. Ou seja, alguém poderia estar passando por um momento de dificuldade, se arrependia mais tarde, e então Deus oferecia uma provisão para resgatar esse animal novamente. Ele prometeu. E, por exemplo, semanas depois, ele teve que voltar atrás e precisava comprar aquele animal, mas havia uma margem de lucro, 20% apenas. Ele teria que pagar 120%. Ou seja, ele precisaria adicionar um quinto àquele animal para poder comprá-lo de volta, porque ele havia oferecido como oferta ao Senhor. Então você vê como o voto de animais ele funcionava, e tudo tratava de algo muito importante na relação de Deus com o seu povo. Eclesiastes vai falar sobre isso. Quando você comparecer perante o Senhor para fazer um voto, não haja como um tolo. Se você votar, você cumpra o que você prometeu. Terceiro, o voto das casas, versos 14 e 15 apenas. Quando alguém dedicar a sua casa para ser santa ao Senhor, o sacerdote a avaliará, seja boa ou seja má. Como o sacerdote a avaliar, assim será. E aí você tem a garantia bíblica para os avaliadores. Veja, como o sacerdote a avaliar, assim será. Mas, se aquele que a dedicou quiser resgatar a casa, então acrescentará a quinta parte do dinheiro à tua avaliação, e será sua. Presumivelmente aqui, irmãos, o Senhor estava se referindo àquelas casas que nós já vimos, capítulos antes, que não eram as relacionadas à herança, mas aquelas que estavam nas cidades muradas. Essas poderiam ser negociadas. Veja que os sacerdotes deveriam definir uma avaliação, e este adorador deveria pagar pela avaliação, se depois de consagrá-la, desejasse tomá-la novamente para si. Então, aqui você tem um ato simbólico. O sacerdote estava dando esta avaliação sob o serviço do Senhor. Ele não estava agindo como um corretor de imóveis, de modo nenhum. Quarta categoria, e a mais extensa, eram os votos relacionados à terra, versos 16 a 25. Observem. Se alguém dedicar ao Senhor parte do campo da sua herança,
Então a tua avaliação será segundo a semente necessária para o semear. Um gomer pleno de cevada será avaliado por 50 ciclos de prata. Se dedicar o seu campo desde o ano do jubileu, segundo a tua plena avaliação ficará. Mas se dedicar o seu campo depois do ano do jubileu, então o sacerdote lhe contará o dinheiro, segundo os anos restantes até o ano do jubileu, e isto se abaterá da tua avaliação. Se alguém que dedicou o campo de algum modo quiser resgatar, então acrescentará a quinta parte do dinheiro à tua avaliação e ficará seu. Se não quiser resgatar o campo, ou se o vender a outro homem, nunca mais se resgatará. Porém, havendo o campo saído livre no ano do jubileu, será santo ao Senhor como campo consagrado, a posse dele será do sacerdote. Se alguém dedicar ao Senhor o campo que comprou e não for parte da sua herança, então o sacerdote lhe contará ao ano do jubileu, e contará o preço da avaliação até o ano do jubileu, e no mesmo dia dará o importe da avaliação como coisa santa ao Senhor. No ano do jubileu, o campo tornará aquele que o vendeu, aquele de quem era a posse do campo por herança. Toda a tua avaliação se fará segundo o ciclo do santuário, o ciclo será de 20 geras. Veja o versículo 16. Se alguém dedicar ao Senhor parte do campo da sua herança. Você vai descobrir que ele não estava realmente dando a terra, e era importante para você naquele tempo manter sua terra, mas o que ele iria fazer era outra avaliação baseada na produtividade da terra. Veja a continuação. Então, a tua avaliação será segundo a semente necessária para semear. O versículo 16, então, nos diz aqui, irmãos, que a avaliação seria proporcional à semente, que é uma maneira boa de dizer o que a terra poderia produzir. É uma terra boa ou é uma terra ruim? Qual é o seu rendimento anual na colheita? E por que esta seção, então, é mais extensa? Lembrem-se, para essa avaliação, o sacerdote deveria considerar o ano do jubileu, que é uma vez a cada 50 anos, quando toda a terra deveria ser devolvida ao seu lar ancestral original. Isso era a ordem de Deus. Então, dependendo, se você estivesse ali negociando e o jubileu estivesse próximo, ou se tivesse acabado de passar o jubileu, a avaliação da sua terra, ela sofreria de fato mudança, porque você estava fazendo algo como um voto diante do Senhor. Quinta categoria, versos 26 e 25, o voto do primogênito. Versos 26 e 27, melhor falando. Mas o primogênito de um animal, por já pertencer ao Senhor, ninguém o dedicará. Seja boi ou gado miúdo, é do Senhor. Mas se for de um animal imundo, resgatar-se-á segundo a tua avaliação, e sobre ele acrescentará a quinta parte. Se não for resgatado, vender-se-á segundo a tua avaliação. Veja que, se você voltar ao Êxodo 13 e Êxodo 34, você já vai perceber que o Senhor já havia dado provisão de que o primogênito pertencia automaticamente ao Senhor. Então aqui o que você tem simplesmente é o Senhor dizendo que você não poderia simplesmente agora, fazendo um voto a Deus, dizer assim: eu estou me sentindo muito generoso, e olhe, eu quero fazer um voto, e eu quero dar o primogênito dos meus animais para Deus. Você não poderia fazer isso, porque Moisés já havia recebido do Senhor, todo o primogênito pertence a ele. Já existia uma provisão. Eu não sei se você lembra, quando a gente estudou Êxodo, que não havia essa provisão, por exemplo, para os primogênitos dos jumentos. Por quê? Porque era um animal imundo, e o jumento primogênito tinha que ser morto, uma pancada na sua cabeça ali. E a lição é que também os primogênitos dos homens, eles eram imundos, e Deus os exigia também. Só que Deus tinha dado uma provisão. Os animais que eram puros, eles poderiam ser oferecidos em sacrifício
pelos animais ou pelos homens considerados imundos. Veja como isso é interessante, Deus sempre dando provisão. Agora aqui, entenda, não é que o primogênito iria morar com o sacerdote, mas que o dono desse animal deveria criá-lo como se fosse pertencente ao Senhor. Em determinada circunstância ele poderia até ir para lá, mas via de regra, você o criava em sua casa, sabendo que este animal era inegociável. Então, você não pode dedicar aqueles animais, disse o Senhor, porque eles já pertenciam a Deus. Mas Deus também vai dar provisão para resgatar os animais imundos, ou seja, um processo para comprá-los de volta. Assim como eu disse a vocês, o Senhor também daria para Israel um processo ritual para você não perder o seu filho, porque sendo imundo, ele teria que morrer. É algo extraordinariamente maravilhoso. Sexto parágrafo, versos 28 e 29, estamos quase terminando. Os votos relativos às coisas consagradas. Versos 28 e 29, no entanto, nada do que alguém dedicar irremissivelmente ao Senhor, de tudo que tem, seja homem ou animal, ou campo da sua herança, se poderá vender nem resgatar. Toda coisa assim consagrada será santíssima ao Senhor. Ninguém que dentre os homens for dedicado irremissivelmente ao Senhor, se poderá resgatar, será morto. Em outras palavras, você tem aqui uma categoria absoluta. Como vimos no início do sermão, em Números 21, quando eu citei para vocês, se Israel dissesse ao Senhor o seguinte: Deus, se o Senhor nos der a vitória, nós vamos dedicar toda aquela cidade ao Senhor, destruindo tudo. E aí você vai perceber que era uma dedicação à destruição. Deus a aceitava. Verso 29. Ninguém que dentre os homens for dedicado irremissivelmente ao Senhor, se poderá resgatar. Será morto. Mais uma vez, lembre-se que Saul não fez isso e ele se envolveu em problemas quando Samuel chegou e ouviu o balido das ovelhas. E ele vai dizer: não, o povo pediu para a gente guardar o melhor delas para sacrificar ao Senhor. E nós também poupamos o rei. O Senhor não se agradou e com isso ele tirou o reinado das mãos de Saul. E ele vai lembrar que o oferecer, ou obedecer, melhor falando, é melhor do que o sacrificar. Ou seja, Deus exigia obediência e não boa intenção. Então as coisas que estavam sob essa proibição absoluta não poderiam ser objeto de dedicação a outro ou de promessa a outro, porque já estavam sendo, já eram dedicados ao Senhor. Não poderiam ser prometidos novamente, não poderiam ser resgatados. Deus diz: isso é irreversível, irremediável. E aqui nós temos a categoria final, o sétimo parágrafo, versos 30 a 33, que fala sobre os dízimos. Também todas as dízimas da terra, tanto dos cereais do campo, como dos frutos das árvores, são do Senhor. Santas são ao Senhor. Se alguém das suas dízimas quiser resgatar alguma coisa, acrescentará a sua quinta parte sobre ela, no tocante às dízimas do gado e do rebanho, de tudo que passar debaixo do bordão do pastor, o dízimo será santo ao Senhor. Não se investigará se é bom ou mal, nem o trocará. Mas se de algum modo trocar, um e outro serão santos, não serão resgatados. Como nós já vimos, você não podia fazer um voto para prometer o seu primogênito, porque ele já pertencia a Deus. E aqui vemos os votos também que se referem aos dízimos, ou seja, aqui era uma palavra apenas para a 10ª parte. 10º animal, cada 10ª parte de sua produção, ela pertenceria ao Senhor. E aqui, veja, quando fazemos isso toda semana, porque no primeiro domingo do mês à noite nós temos no culto público o ofertório, mas toda semana os irmãos dizimam e ofertam ao Senhor,
nós aqui estamos agindo de forma como Deus estabeleceu no passado. A ideia que nós encontramos no Antigo Testamento é de que os israelitas tinham um mandamento de dizimar ao Senhor 10ª parte do que recebiam dele, e eles poderiam também trazer ofertas. E mesmo que hoje algumas pessoas não estejam convencidas de que esse ensino está presente no Novo Testamento, no mínimo, aqui tudo isso funciona como um parâmetro para nós, como um piso para nós. Para aqueles de nós que vivem hoje na nova aliança e conhecem o Evangelho em suas cores mais completas e são muito mais ricos do que qualquer um desses israelitas, certamente não deve prevalecer outro desejo senão participar ativamente da obra de Deus, e isso envolve também parte dos nossos recursos. Então, o parágrafo final diz que você, naquele tempo, não poderia comprometer o seu dízimo, assim como hoje também nós ensinamos, porque este já pertence a Deus. E aqui nós temos uma provisão. Se você não quisesse dar o seu animal literalmente, ou o seu produto literalmente ao sacerdote, você poderia resgatá-lo mediante a avaliação que ele fazia, e você pagava um preço. Verso 34, ele é conclusivo. São estes os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés para os filhos de Israel no monte Sinai. Você pode estar pensando então agora assim, bem, realmente o capítulo 27 é interessante, mais do que eu pensava. Esses 7 parágrafos foram de grande utilidade para mim, de fato tudo faz sentido. Eu posso ver essas 7 categorias e eu entendo do que se trata, mas eu quero dizer uma coisa para você, pregador: Levítico ainda continua indo para Levítico, porque é o que isso parece realmente. Mas será que é assim mesmo? Talvez você esteja perguntando, e é assim que você vai terminar o livro, trazendo para nós um código tributário, ao invés de ter encerrado falando daquele pronunciamento do capítulo anterior sobre bênçãos e maldições do pacto. Para aplicar, então, tudo que nós vimos, eu queria sugerir a você nesta noite 3 maneiras para que possamos entender a relevância do encerramento do livro de Levítico, do encerramento desta série, na verdade, que nós temos pregado praticamente há mais de um ano. Nós começamos em 23 de setembro do ano passado. Primeira lição: este capítulo está aqui para ajudar o povo de Deus a ser atencioso. Este capítulo ajuda o povo de Deus a ter atenção. Este capítulo, irmãos, em parte deseja que o povo de Deus seja cuidadoso com os votos que fizeram. É por isso que há preços bem altos fixados no início para avaliação de pessoas. Antes de você sair e tentar se exibir, pensem, como se na recepção de seu casamento, ou na recepção do casamento de sua filha, diante dos convidados, você dissesse: em comemoração a essa festa de casamento, eu gostaria agora de fazer um voto dela, minha filha, para o Senhor. Antes de fazer isso, e todos dizerem para você: nossa, como este pai, ele é tão generoso, você deveria pensar com muito cuidado o seguinte: bem, serão 4 anos da minha renda, 2 anos e meio da minha renda que eu estou prestes a jurar para Deus. Será que eu estou pronto para fazer isso mesmo? Então, Deus estava ensinando o seu povo a pensar, ter cuidado, atenção. Existiam penalidades para quem mudasse de ideia, porque se você não estivesse atento a isso, 1/5 seria adicionado ao que você votou. O que isso fazia, irmãos? Isso impedia os crentes
de realizarem votos tolos, porque esta é a nossa natureza humana. Isso impediria os crentes de simplesmente chegarem diante do sacerdote e fazerem o seguinte voto em espaço público: eu quero jurar a minha casa ao Senhor, eu quero jurar os meus produtos a Deus, eu quero jurar a minha terra ao Senhor, e depois simplesmente voltar atrás e comprá-la pelo mesmo preço? Não, um quinto deveria ser adicionado a tudo isso. Haveria um custo aqui a ser pago. Era melhor você, naquela época, pensar 2 vezes antes de abrir a sua boca. Há uma frase interessante, se você já assistiu a Top Gun, e você tem um piloto militar muito hábil da Força Aérea Americana no filme, mas ele é muito impetuoso. Eu me refiro ao primeiro deles, quando ele é bem jovem, ele é bem destemido e ele faz manobras muito arriscadas, e essas manobras colocam até os seus colegas em perigo. E o seu superior então vai dizer o seguinte para ele, essa frase ela é bem curiosa, ele diz assim: seu ego está escrevendo um cheque que o seu corpo não pode descontar. Seu ego está preenchendo um cheque que o seu corpo não vai poder descontar, ou seja, você não vai aguentar o que você está fazendo. Então o que Deus estava ensinando era o seguinte: tome cuidado, muito cuidado com o que você está prestes a prometer para mim. Os reformadores, como Calvino, por exemplo, vai tratar sobre votos e juramentos em longas sessões, em uma discussão intricada sobre precipitação de votos. Se você já leu alguma coisa, você pode ter pensado: mas por que Calvino e os outros reformadores naquela época gastaram tanto tempo com isso? Porque eles estavam lidando com tantas pessoas que tinham sido conduzidas e de certa forma realmente pressionadas a fazerem votos de tolos que os romanos impunham, votos monásticos, por exemplo, que tudo isso na época era considerado o auge da espiritualidade. Então eles encontravam homens e mulheres que fizeram votos de castidade, achando que isso era elevadamente mais espiritual, votos de pobreza. E agora a reforma havia chegado, e os pregadores estavam dizendo: não, a Bíblia diz que o casamento é uma coisa boa, e que apenas se tornar artificialmente pobre e depender dos outros não é uma coisa boa. Então eles frequentemente determinavam que esses votos eram precipitados, feitos na ignorância, mas que havia uma maneira de escapar deles. Havia uma maneira de escapar desses votos. Eles não deveriam se prender àquilo que Deus não os obrigava a fazer. Então o povo de Deus frequentemente precisou pensar sobre como lidar com essas promessas. E aqui o capítulo 27 então quer garantir que o povo de Deus esteja pensando nisso uma primeira, uma segunda e uma terceira vez. Deuteronômio 23, abra comigo por favor, nós lemos o seguinte, Deuteronômio 23, verso 21 em diante. Deuteronômio 23, 21. Quando fizeres algum voto ao Senhor teu Deus, não tardarás em cumpri-lo, porque o Senhor teu Deus certamente o requererá de ti, e em ti haverá pecado. Porém, abstendo-te de fazer o voto, não haverá pecado em ti. O que proferiram os teus lábios, isso guardarás e o farás, porque votaste livremente ao Senhor teu Deus, o que falaste com a tua boca. Deuteronômio 23 está dizendo o seguinte: olhe, você não pecou você não peca se não fizer um voto. Esta não é sua obrigação, com exceção do primogênito e dos dízimos. Então pense nisso, porque você tem que pagar o que prometeu pagar, e se você fizer um voto e depois mudar de ideia, você terá que comprá-lo de volta com a margem de lucro de 20%. Vai pesar no seu bolso. Agora, às vezes não é diferente de ser pai ou mãe. Filhos, por vezes,
precisam aprender também as mesmas lições que nós aprendemos na vida. Não é errado um pai ajudar um filho, mas por vezes nós dizemos: filho, eu quero ajudá-lo a tomar uma boa decisão da qual você não vai se arrepender. E isso por vezes pode nos levar a deixar que o nosso filho tome uma decisão ruim, para que ele aprenda mais na frente, para que ele, através das consequências de uma decisão ruim, ele não cometa novamente. Deus estava então ensinando o povo a não cometer os mesmos erros. É mais ou menos isso que vemos em Levítico 27. Deus está impondo algumas restrições, porque Ele entende que é possível que os crentes sejam levados por um fervor religioso e façam promessas das quais depois se arrependam mais tarde, porque não conseguem cumpri-las. É estranho. Você jamais pensaria que um capítulo como esse estaria na Bíblia. Você pensaria, talvez, que a Bíblia fosse 100% inclinada para todo o fervor religioso, onde quer que haja muita emoção religiosa, isso é algo muito bom. Mas o capítulo 27 está dizendo aqui para nós: tome muito cuidado. Você pode ser levado pela multidão, você pode ser levado em um momento. Deus quer que você pense antes de fazer juramentos e votos diante dEle. Isso acontece muito em reuniões ou conferências onde pessoas são conclamadas a se consagrarem para Cristo Jesus. Isso acontece muito em conferências de missões, onde muitos jovens são incentivados a fazerem votos que podem ser precipitados se aqueles que estão liderando não alertarem para as consequências. Não é incomum que nós ouçamos um missionário falar do seu trabalho, ou que participemos de conferências assim, e quando desafiados, se tivesse um avião lá fora, nós saltaríamos de paraquedas na África, na Ásia, em uma ilha distante, e daríamos a nossa vida por Cristo. Mas muitos que fizeram votos dessa forma na história, depois se arrependeram e reconheceram que não era esse o caminho que eles deveriam ter tomado. Talvez você não saiba, mas na nossa denominação, a quantidade de desistências ao pastorado, ela é crescente. Ou seja, jovens que por um momento, romanticamente, eles acham que darão certo no ministério, e no início da caminhada, logo no início, eles desistem. Quem fala isso é um homem que começou cedo, já vai para 21 anos de ministério pastoral, e não é uma lida fácil. Às vezes nós vamos para o seminário cheios de sonhos, é romântico demais, e muito empolgados com tudo. Mas como certa vez me disse o reverendo Claudionor: meu filho, é melhor cuidar de gado do que cuidar de gente. É uma realidade. Muitos desistem, infelizmente. Deus então coloca tudo isso para que os votos não sejam precipitados, para que tenhamos cuidado. Então este capítulo está aqui para que o povo de Deus seja atencioso. Segundo lugar, este capítulo também está aqui para que o povo de Deus seja verdadeiro. Pense desta forma: no capítulo anterior, Deus falou sobre bênçãos e maldições. Estas são as promessas de Deus para o seu povo. Mas agora o capítulo 27 encerra o livro de Levítico, e aqui não são promessas de Deus para o povo, mas Ele está tratando das nossas promessas para o nosso Deus. Então não é apenas um apêndice, não é apenas uma reflexão tardia, não é algo tratando apenas de códigos tributários em Israel. Deus primeiro mostra os votos que Ele estaria fazendo por nós. E aqui está de fato o que Ele fará. E o capítulo então vai nos mostrar que tipo de resposta nós daremos a Ele.
como uma atitude de devoção e gratidão. As promessas poderiam estar sujeitas a mudanças, como vimos, e isso é uma verdade em nossa própria vida. Nós podemos fazer planos, e esses planos eles podem mudar, e isso não é necessariamente um pecado, mas permanece a verdade, essas promessas diante de Deus precisam ser cumpridas. Nós fazemos votos diante de Deus em nossa caminhada, e todos esses votos são solenes. Alguns homens aqui fizeram votos no dia de sua ordenação. Pais aqui fizeram votos no dia do batismo de seus filhos. Membros fizeram votos diante da sua profissão de fé. Casais fizeram votos um ao outro diante de Deus, de serem marido e mulher. Veja, este capítulo nos lembra de maneira incrível como as nossas palavras elas são importantes. Pois o tempo em que nós vivemos é o tempo em que as palavras elas são baratas, e a maioria das pessoas públicas não esperam que os homens digam a verdade. O que se espera é que os homens tentem escondê-la e apenas vender alguma coisa para você, alguma ilusão. Cito novamente Eclesiastes 5, dizendo que é melhor então não fazer votos do que fazê-los e não pagá-los. O sábio Salomão lembra: não deixe sua boca levá-la ao pecado, e não diga depois diante do sacerdote que foi um erro. É melhor não fazer votos do que fazer uma promessa que não podemos cumprir. Este é um capítulo então, irmãos, que encerra Levítico, lembrando ao povo o seu compromisso com o Senhor, sobre contabilizar os custos, sobre manter a nossa mão no arado, como nos ensina Davi no Salmo 15, sobre jurar, mesmo que isso nos inflinja dor. Talvez você nunca assistiu esse filme, mas eu indico para você, um filme de 1966, que conta a história de Sir Thomas More. Em português ele foi traduzido como o homem que não vendeu a sua alma. Ele conta sobre o dilema de Sir Thomas More como um católico romano que precisava declarar que o divórcio de seu rei Henrique VIII era legítimo. Henrique VIII estava para abraçar o protestantismo com isso, porque o Papa não aceitava o seu divórcio, e de fato o seu divórcio era ilegítimo. E o filme então mostra como, de maneira maravilhosa, Thomas More, ele precisa declarar a sua posição perante o rei, que quer se divorciar de sua esposa, e quer ser reconhecido como o senhor e cabeça da igreja na Inglaterra. Até então era o Papa. E o filme todo trata das suas palavras, o filme todo trata sobre a questão da verdade. E em determinado momento da cena, ou de uma cena do filme, uma das suas falas mais famosas é quando ele se dirige à sua filha, Margaret. Sir Thomas então diz para ela: quando um homem faz um juramento, Meg, ele está segurando a si mesmo em suas próprias mãos como água, e se ele abrir os dedos, então ele não precisa esperar se encontrar novamente. E ele conclui dizendo: alguns homens não são capazes disso, mas eu ficaria relutante em pensar que o seu pai é um deles. Ele não vai reconhecer, essa é a história, e ele vai ser considerado como um traidor da coroa, do reino. Mas ele permaneceu firme em defesa da verdade naquele momento. O Senhor está tratando aqui sobre dizer a verdade, em Levítico 27, sobre quando você faz um juramento, faz um voto, você faz isso para o seu próprio bem, ou você está jurando para o seu próprio mal? Quando você faz um juramento, você está tomando a si mesmo em suas mãos, e se você abrir mão disso, é como deixar a si próprio
escorrer como água por suas mãos, e você não vai conseguir mais recuperar a si mesmo. Como é que você trata as suas palavras? Você faz isso de forma tão seriamente, com tanta solenidade, diante de Deus e diante dos homens? Este capítulo, então, não somente nos ensina a sermos atenciosos, mas também nos ajuda a sermos verdadeiros. Número 3, aqui está minha última consideração. Este capítulo não apenas nos ajuda a sermos atenciosos, não apenas nos revela uma ênfase de Deus, insistindo que o povo fosse verdadeiro, mas também assume que este povo, diante de seu Deus, sempre seria grato. É por isso que você tem um final fantástico para o livro de Levítico. Lembre-se, estes são compromissos voluntários. Não era necessário que eles tivessem que apresentar sacrifícios. Versos 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, em vista das misericórdias de Deus. De tudo o que foi descrito pelo apóstolo Paulo, do capítulo 1 ao capítulo 11 do livro de Romanos, tudo isso sobre eleição, predestinação, justificação, adoção, santificação, união com Cristo. Por causa disso, como o crente deve apresentar o seu corpo diante do Senhor, como um sacrifício vivo, que é a sua adoração aceitável, agradável a Deus. Nós nos dedicamos ao Senhor, então, em grata devoção. Então você pode pensar em Levítico, muito deste livro, e jamais esquecer que ele fala sobre o coração de Deus por seu povo, e no capítulo final fala do nosso coração, do coração do povo para o seu Deus. Uma expressão da devoção do povo de Deus, que vai além do nosso dever, que vai além da mera obediência. Então, veja, não é contraditório, após estudarmos sobre bênçãos e maldições, encontrarmos o capítulo 27 com todos esses impostos, códigos e leis tributárias. Eles estão ainda presentes. Eles falam sobre dedicação, do deleite do crente em dar presentes e doar-se em gratidão ao Senhor, aquele que nos deu tudo. Os pais sabem como é gratificante dar presentes aos filhos, ver a alegria deles quando os recebe. Nós amamos fazer isso. Nós amamos dar generosamente, dar-nos completamente de nós mesmos àqueles a quem amamos. Então não pense que Levítico 27 encerra o livro com uma nota negativa. Não. Ele se encerra com a expectativa. Veja, está tudo implícito. É a expectativa que encontramos em Deus, tudo o que Ele está fazendo em todas as festas, em todos os festivais, em todos os sacrifícios, tudo o que Ele estava fazendo pelo povo. E então, bem no final do livro, qual seria a resposta de adoração a este Deus tão maravilhoso, gracioso e redentor? Não poderia ser outro movimento, senão consagrar a vida àquele que decidiu, por amor, habitar no meio de seu povo. Semana após semana, o livro de Levítico nos ensinou a respeito disso por mais de um ano. Como um Deus sem pecado
pôde habitar no meio de um povo pecador. Hoje nós encerramos com uma outra questão: como então o povo redimido deveria responder a um Deus tão gracioso que decidiu habitar com o seu povo? A resposta: com uma vida cheia de grata devoção, uma vida de santidade, separada do mundo, para seguir a Deus com alegria e louvor. Levítico constantemente lembrava ao povo de Deus que Deus é santo, mas também lembrava ao povo que este povo não era santo. Levítico anunciava em cada página um Deus que é santo e um povo que não era santo, mas que podia habitar juntos por conta da expiação, do sacrifício que o Senhor estabeleceu em um só lugar, por causa da provisão de Deus e à luz de tudo que Deus fez por nós. Ainda hoje não é demais que vivamos uma vida de obediência e devoção ao nosso Redentor. Eu concluo lembrando então a vocês que passamos por 27 capítulos em Levítico, 34 sermões, precisamente falando. Se você estiver contando, você chegou à mesma conclusão que eu. E eu quero encerrar com isso. Você pode sair daqui hoje sabendo se entendeu durante todo esse caminho comigo o livro de Levítico. Você saberá que entendeu Levítico se através do estudo desse livro você passou a pensar sobre adoração de forma diferente. Se o seu coração foi movido para adoração, se o fazer-se presente aqui para você se tornou algo diferente, novo, cheio de significado. Porque Deus ainda hoje habita conosco no meio de um povo pecador, através da mesma verdade, da mesma atitude ou ação que Ele tomou no passado, mas agora oferecendo o seu Filho como sacrifício por seu povo. Você vai entender Levítico se o seu coração foi mais fortalecido e inclinado ao que nós fazemos juntos aqui, a cada semana, a cada dia do Senhor. Vamos orar. Senhor, bendizemos o Teu santo nome nesta noite. Nós te exaltamos pela Tua palavra maravilhosa e gloriosa, que tanto nos ensina. Te damos graças, Senhor, porque por mais de um ano nos ensinaste através deste livro, que para muitos parecia ser difícil, obscuro, tedioso e até mesmo cansativo. E ainda assim, Senhor, podemos encontrar, página após página, semana após semana, coisas novas que o Senhor nos ensinou sobre Ti mesmo, sobre nós, sobre a Tua palavra, sobre os Teus caminhos com o Teu povo. Nós podemos aprender semana após semana como o Senhor proveu para nós um perfeito sacrifício, o Seu único Filho, o nosso Redentor maravilhoso, o Senhor Jesus Cristo. Então, Senhor, nesta noite nós nos oferecemos a Ti, que nos deste tudo, e o nosso desejo ao Senhor é que nos mova sempre em adoração, a uma grata devoção, como frutos de lábios que confessam o precioso nome de Jesus. E é em nome dele que nós oramos o nosso perfeito sacrifício e mediador. Amém.